Aê, seja muito bem-vinda para essa série de 10 lives de preparação para a Semana de Balé para Mulheres Adultas. Todas as 10 lives foram escolhidas a dedo para te ajudar nessa jornada de bailarina adulta. Lembrando que esse conteúdo é para quem já faz balé, mas também para quem nunca fez ou está pensando em voltar. Essas 5 primeiras lives, elas vão ser práticas e você deve fazer aí na sua casa. E as próximas 5, elas vão ser ao vivo, onde eu vou poder abordar assuntos exclusivos de bailarinas adultas e, claro, poder tirar dúvidas. Agora chega de falar e bora pra aula? Bora lá? Então bora lá. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta, professora de balé especialista em adultos. Eu criei um método para ensinar balé para mulheres adultas, um método que acelera o processo de aprendizado. Por quê? Porque esse método utiliza a sua percepção corporal na execução dos movimentos para saber se o movimento está certo ou se o movimento está precisando de algum ajuste. E aí a gente consegue evoluir muito mais rápido, ok? Por isso que minhas alunas, elas conseguem chegar na sapatilha de ponta em menos de 1 ano e meio, menos de 2 anos. Você também pode isso, e só com aulas em casa, se você aplicar esse método. Mas, para você aplicar esse método, você precisa entender como que ele funciona. Então, essa aula aqui de balé adulto iniciante, ela é toda fundamentada. Tudo que eu vou te ensinar aqui é usando esse método para que você teste aí no seu corpo e você aplique. Coloca eu para mim, quem estava aqui na aula de ontem. Na aula de ontem, às 18 horas, a gente falou sobre alguns passos que a gente usa na nossa aula de balé, os primeiros passos que a gente começa na nossa aula, e a gente falou sobre como que a gente faz para realmente executar o passo de maneira correta. Então, a gente falou sobre o Tandi e a gente falou sobre o GT. Sim, show! Vocês estão vivas aí, eu. Show de bola! Hoje eu vou dar continuidade, tá? Isso significa que quem já viu a aula anterior, show de bola. Quem não viu, pode continuar aqui comigo. Você vai aprender outros movimentos, mas é importante que depois você volte e assista a aula, a live de ontem, tá? É só você ir lá no canal do YouTube, colocar Mari Balé Online, clicar em vídeos, e aí você vai ver os vídeos que tem lá, você vai no vídeo de ontem. Show de bola? Então vamos lá. Bom, a gente já viu o nosso Tandi, a gente já viu o nosso GT. Existe um passo que é muito importante no balé, que ele é muito usado, ele acaba sendo base para muitos outros movimentos, que é o nosso demi-plié, sim. Numa aula de balé, eu tenho pequenos saltos, né? Então, o salto, eu tenho giro, sim, eu tenho os grandes saltos, e todos esses movimentos usam como base para a gente sair para o movimento, e muitas vezes para a gente chegar do movimento, o demi-plié. Mas o demi-plié eu vou abordar com vocês lá na semana do balé adulto. Sim, é um passo tão importante que eu estou deixando ele para a gente abordar mais a fundo na semana do balé adulto. Então, aqui hoje a gente vai dar continuidade. A gente falou lá do Tandi, falamos do GT e a gente falou também do Rond. Sim, aliás, eu dei uma sacada fantástica para aquela perna do Rond Lerner ficar fazendo assim. Então, quem não viu, volta lá para ver, tá? Mas aqui a gente vai dar continuidade. O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre as pernas altas. O que são as pernas altas, né? No balé a gente tem lá os movimentos que a gente faz com pernas mais baixas, né? Então tem toda uma maneira de eu dançar balé com as pernas no chão. Tem uma maneira de eu dançar balé com as pernas um pouco mais altas, mas ainda não são pernas altas. Mas, na hora que o bicho começa a pegar, a gente vai lá, fez a nossa barra, chega lá na hora do centro, aí a nossa professora, né, eu para as minhas alunas, fala, então vamos lá, agora é a hora do adágio. Vai lá, passeia, développe à frente, e leva ronde, e faz lá o arabesque, aí a perna começa a subir. Sim? Só que essa perna não subiu nesse momento centro da aula. Antes de você fazer uma perna alta sem a barra, você constrói esse movimento no seu corpo usando a barra. Sim? Por quê? Porque tem muitas forças que você precisa fazer de forma correta
para conseguir sustentar o seu corpo e ainda subir a perna. E isso a gente aprende na barra. Então, na minha aula de balé, eu começo lá a minha aula, eu tenho um exercício de aquecimento, depois eu vou ter um tandi, depois eu vou ter um plié, uma sequência de plié, depois eu tenho um GT, depois eu tenho um rondejão, posso ter um rondejão lé, e aí começa a subir as pernas aqui na barra. É quando a gente começa com os développés. O que é développé? É quando a gente pensa em desenvolver a perna. Então, eu tô lá, e aí eu subo a minha perna, posso fazer um développé baixinho, aqui de baixo, a gente chama isso de petit développé, um pequeno développé. Como eu posso fazer ele lá em cima do passé? Aí eu já faço um développé mais alto. Posso ter esse développé à frente, posso ter petit développé ao lado, como eu posso ter o développé ao lado mais alto, posso ter atrás, baixinho, posso ter atrás, mais alto. Esse é o primeiro movimento que a gente vai aprender hoje. Sim, existem muitas forças para a gente fazer para que esse movimento saia de forma correta. Quando a gente começa a aprender o développé, o correto, né? O correto é a gente começar com ele baixinho. Então, o que eu quero que você faça aí agora? Que você teste comigo, ok? Eu vou estar lá, preparei, levei o braço ao lado. Agora, para eu sair com essa perna de baixo do meu corpo, eu preciso fazer um coupé. O que é o coupé? Vamos lá, deixa eu prender minha perna aqui, minha carça aqui, senão você não vai enxergar a patavina. O que é o coupé? O coupé nada mais é do que eu tirar o pé do chão e ele grudar na perna. No coupé, o meu pé tem que estar grudado na perna. Mas existe a técnica certa. Por exemplo, é muito comum bailarinas adultas fazer coupé assim, ó. Você tá vendo que o meu pé da frente ali, que tá em coupé, ele tá fazendo uma curva? Ele tá assim, ó. E não é assim que a gente estica o pé. A gente estica o pé assim. Então, quando eu faço coupé, eu não posso encostar a lateral do meu pé na perna. Eu tenho que estar empurrando esse calcanhar para frente. Vamos entender isso? Esse é o primeiro erro que bailarinas adultas cometem no coupé. Vamos lá. Quando a gente faz o coupé, eu preciso que o dedinho, a lateral do dedinho do meu pé, tem muitas pessoas que têm calo nessa lateral. Me conta aí se você tem calo. Eu tenho, tá? Normalmente quem usa a ponta tem calo aqui, ó. Essa lateral aqui do dedinho do pé, deixa eu mostrar aqui no YouTube. Vocês não estão me vendo. Essa lateral aqui, sim, precisa encostar nesse maléolo, esse osso que eu tenho aqui. Se você passar a mão aqui no seu tornozelo, você vai sentir um ossinho. Então, o dedinho do pé, essa lateral do dedinho encosta nesse osso. Se eu estou numa primeira posição, eu vou fazer meia ponta e arrastar para frente da minha perna. Estou aqui, meia ponta, arrasto para frente da minha perna. E coloco já lá, ó, o pé grudadinho, não lá longe, grudadinho. Para quê? Para agora eu esticar e trazer a lateral do meu dedinho, aquele calozinho que eu tenho ali, ó, bem no maléolo, bem no ossinho. Aqui é o meu coupé devant, coupé na frente, ok? Só que na hora que a gente faz isso, é muito comum, a bailarina até coloca no lugar certo, mas ela fica com toda a lateral do pé encostada. Como que eu faço para não cometer esse erro? Primeira coisa que eu quero que você sinta, faz aí, encostando o pé inteiro na perna. Sente lá, nossa, tá a lateral do meu pé inteirinho na minha perna de base. O que isso significa? Significa que tá errado. Quando eu puxo um coupé, tô lá na minha aula linda, maravilhosa, e puxo um coupé que eu já sinto o meu calcanhar, ó, encostando na perna. Eu, Mari, e as minhas alunas que sabem avaliar isso, sim, que fazem o método TBD, técnica de balé em detalhes, a gente já acende um alerta. Opa! A gente já empurra o calcanhar para frente. Sim, por quê? Porque eu estou puxando o coupé errado e eu vou ficar com esse pé torto. Qual é a consequência desse pé torto? Essa perna, esse coupé, ele é, como eu posso dizer? Ele é a sementinha de uma árvore.
Sim? O que é uma árvore grande? Aqui, ó, é só sementinha. A árvore grande é quando eu puxo o passê. Se eu planto essa sementinha errada, o meu passê vai ficar assim, ó. Aí fica aquele pé no passê, tá vendo lá, ó? Pé torto? Ele tinha que estar aqui, ó. E ele tá aqui. O problema disso, minha foto vai sair horrorosa, meu professor, minha professora vai ter até medo de pensar em me dar pirueta, porque aí na pirueta eu vou forçar mais esse alinhamento errado, sim, e eu não vou conseguir evoluir na minha dança. Então, o que é que a gente deve fazer na hora que a gente planta a sementinha do passê, que é o nosso coupé? Eu tenho que pensar em puxar essa meia ponta bem pertinho do meu pé, mas empurrar o calcanhar para frente. Então faz lá, ó, primeira, traz a meia ponta bem pertinho do seu pé de baixo. E agora empurra o calcanhar lá para frente. Eu posso trazer meu calcanhar para trás, como eu posso empurrar ele para frente. Conforme eu estou trazendo a meia ponta, eu já estou empurrando esse calcanhar para frente. Aí eu sinto que a parte de baixo do meu pé encostou no pé de base, mas o calcanhar não encostou. Aí eu posso puxar o coupé. Aí eu venho com o dedinho empurrando cada vez mais calcanhar para frente. Assim, você evita o erro de encostar o pé inteiro na sua perna de base. Simples, né? Simples. Quando a gente está aqui, nesse silêncio, concentrada, faz 15 minutos que eu estou falando do coupé. Agora imagina fazer isso lá na sua aula de dança presencial, na sua aula de balé presencial, música, não sei o que, nanana, e ai, agora é o frappé, agora é frappé. Gente, aí não tem como aprender isso lá. Lá a gente leva o que a gente aprendeu aqui, estudando balé. Isso é estudar balé, ok? Mas o coupé não se resume a isso. Muitas bailarinas, quando corrige esse pé torto que empurra esse calcanhar para frente, faz isso aqui, ó, com o joelho. O meu andeor não é aqui. Eu consigo trazer a minha perna mais para trás. Só que na hora que a gente puxa o coupé, a gente tem uma tendência em pensar só no pé e deixar a perna aqui. Qual o problema disso? É a minha semente. Na hora que vira uma árvore, estou dançando jazz. Era para eu estar dançando balé. Sim, o seu andeor do seu passê pode estar prejudicado porque na hora que você puxa o coupé, que vai levar para o passê, esse joelho está fechando. Mas eu sempre tento pensar nesse joelho, mas eu nunca consigo. Por quê? Porque você está num processo de pensar em como fazer. Você tem que entrar no processo de sentir o seu corpo. Aqui, o que eu vou sentir? Meu pé lá embaixo encostou? Encostou. Calcanhar está encostado? Não. Perfeito, eu sei que eu estou certa. Agora, segundo ponto, conforme eu for puxar essa perna, eu vou manter a pressão empurrando o calcanhar para frente, ao mesmo tempo que eu puxo o joelho para trás. Como que eu faço isso? Quadril. Se o seu quadril vem para trás, automaticamente ele puxa o osso da sua perna, o fêmur, para frente. Tenta pôr o bumbum para trás e empurrar a perna para trás. Agora leva o quadril para frente e empurra para trás. Aí você ganha espaço articular para empurrar essa perna para trás. Então eu vou tirar o meu coupé, eu já estou na postura. Xixi para frente, grudei o pé, calcanhar para frente e joelho para trás. Aí aqui sim, eu estou na minha postura do meu coupé e ele não está fechado. Ele está aberto com o calcanhar não grudado na perna. Vou manter essas mesmas forças. Calcanhar para frente, joelho para trás, xixi para frente, cresce as costas e agora o joelho vai puxar para o teto. Joelho para o teto, joelho para o teto, joelho para o teto, sem perder contato com a perna. Aí eu chego no passê. O mesmo, lembra que eu falei na aula passada? Quando a gente estuda a técnica de balé em detalhes, o mesmo fundamento, ele é aplicado a todos os outros movimentos. Quando você consegue fazer com que o seu corpo entenda isso, os outros movimentos vão ficando fáceis. Sim, ficou fácil fazer um passê agora. Ok? Faz sentido? Coloca um faz sentido para mim, para eu saber se eu posso ir avançando, tá? Então, ó, estou lá na minha primeira posição. O que eu preciso pensar? Primeira coisa, minha postura.
Patela para cima, xixi para frente, abdômen preso, fecha as costelas, traciona as costas para cima, ombros para baixo, preparei. Mantendo essa postura, dobrei lá minha perna, dobrei minha perna e trouxe a meia ponta. Daqui, estica o pé, pontinha lá, o dedinho do pé tá no maléolo, calcanhar para frente, joelho para trás, xixi para frente, cresce as costas. Mantenha essa postura e puxa o seu passeio fechando o braço. Aqui a gente tem um passeio. Agora que começa o développé, que é o passo que eu quero ensinar para vocês. Tudo bem? Percebe como o balé tudo é construído? Beleza, agora vamos pensar no raio do développé. Estou lá na minha primeira posição, patela para cima, xixi para frente, abdômen, fecha as costelas, ombro para baixo, cresce as costas, preparei. Daqui, vamos colocar agora a mão na cintura para a gente se concentrar nas pernas. Meia ponta, trouxe para frente da perna. Dedinho, calcanhar para frente, joelho para trás, xixi para frente. Puxei e passei. O que acontece agora? Um fenômeno fantástico com bailarinas adultas. Não culpo vocês, porque muitas vezes a gente está numa aula cheia de adolescentes, os adolescentes estão tudo lá, né? Aí a gente olha e fala, vou subir essa perna agora. Aí você vai lá e faz exatamente isso aqui. Tava lá toda linda, aí você subir. O que aconteceu aqui? Eu pensei em subir a pontinha do pé lá pro teto. Lembra na aula de ontem que eu falei, quando você faz tandi pensando na pontinha do pé, você vai ficar andedã. É a mesma coisa. Se aqui eu começo a pensar na pontinha do pé, eu levo a pontinha do pé para frente. Meu cérebro, ele é obediente. Eu falei para ele, pontinha do pé pro teto, ele leva a pontinha do pé pro teto. O que eu tenho? Qual é o comando que eu tenho que dar pro meu corpo? Qual é o comando que você deu pro seu corpo no tandi? Quem sai primeiro no tandi? Quem sai primeiro no tandi? Ensinei isso ontem. Se eu tô aqui e levo pela pontinha do pé, já era, vou ficar andando. Quem sai primeiro? Calcanhar. Sim, meu calcanhar, eu tô aqui, minha perna até gira. Para levar o calcanhar primeiro. No seu développé é exatamente a mesma coisa. Eu estou no passeio, quem vai sair? Eu vou pensar em quê? Na pontinha lá na frente? Não, eu vou pensar no calcanhar. Calcanhar para frente, calcanhar para frente, calcanhar para frente, calcanhar para frente. Mari, mas aí minha perna ficou mais baixa. No balé existe uma regra que ela é mãe. Essa regra manda em qualquer coisa. Sim, manda no papa. A regra é andeor. Qualquer coisa que você for fazer tem que ser andeor. Entre eu ter uma perna alta, andedã e desencaixada, é melhor que eu tenha uma perna mais baixa, andeor e encaixada. Por quê? Por que essa regra? Eu sou uma pessoa que não gosta de regra. Sim? Por isso eu fundei o balé online lá em 2017. Mas essa menina é louca. Essa mulher é louca, louca do online. Como assim ensinar balé online? Veio a pandemia, todo mundo teve que ensinar balé online, né? Ok. Eu não gosto de regras. Eu só respeito as regras quando eu as entendo. Sim, se ela faz sentido para mim, você pode ter certeza que eu vou ser defensora da regra. Se ela não faz, eu não vou ser. No balé é a mesma coisa. Por quê? Por que precisa estar andeor? Por quê? Eu expliquei isso na aula passada, vou repetir. Toda vez, isso aqui é você, seu quadril, esse aqui é seu quadril. Toda vez que você faz uma perna à frente, a sua perna à frente ela pode subir o máximo possível, andedã. Sim? Quando você vai fazer essa perna ao lado, se ela tá andedã, se ela tá com o pezinho virado para frente, a cabeça do fêmur bate aqui, na fossa do acetábulo. E a perna não sobe. Atrás, a mesma coisa. Bate e não sobe. Então, para a gente ter movimento com perna alta, ao lado e atrás, eu preciso associar a rotação externa do quadril, que é o andeor.
Fazer andeor é uma regra para que você consiga encaixar melhor o seu quadril, para que você consiga ganhar espaço articular para sua perna subir. Mari, mas quando eu faço um dedã, eu dou uma torcidinha, eu dou só uma torcidinha, vou fazer atrás. Eu dou só uma torcidinha e a perna sobe, ó. Eu abri aqui, ó. Você tá vendo a minha crista ilíaca do outro lado. Isso tá errado. A gente tá aqui, ó. Só que se eu faço isso no dedã, eu não consigo subir mais que isso. Aí eu tenho que ceder as costas. Então, a perna ao lado e atrás, ela vai ter que estar com o andeor para a gente conseguir subir. Por isso, quando a gente faz a frente, a gente já trabalha esse andeor, para que eu consiga usar o lado e atrás. Então, aqui, a gente precisa estar lá no passê, levar pelo calcanhar, andeor, crescendo as costas, crescendo, crescendo, crescendo. E é aqui o meu développé hoje. Toquei o chão, fechei. Agora, se eu começar a trabalhar aqui, desencaixando, quando eu for pegar uma pirueta em asti devant, sim? A gente tá lá, deixa eu ver. Por isso, bailarina, que na hora que chega no centro da sua aula que você vai fazer pirueta, tu caga, porque lá no développé tu tá cagando. O que eu quero dizer? Ó, tô lá numa pirueta, vou tirar uma pirueta em attitude devant, sim? Vamos ver se sai descalça. Tô lá e vou tirar ela em attitude devant. Beleza. O que acontece aqui? Conforme eu tiro essa perna, se eu trabalho desencaixada na barra, eu vou girar aqui, ó. Isso não é attitude devant, é? Não. Para ser attitude devant, eu preciso estar aqui, ó, encaixada. Para conseguir trazer essa perna em attitude devant. Se eu desencaixo, ela vai ficar aqui. Então, você não fazer o développé de forma correta na sua barra prejudica os movimentos do seu centro. E aí, às vezes, as bailarinas ficam assim, ai meu Deus, minha pirueta não sai. Por que não sai? Porque você não está trabalhando direito na barra. Porque os detalhes da barra não estão claros para você. Então, a gente precisa parar, estudar balé. Quando você estuda, entende isso, você consegue aplicar na sua aula presencial, por exemplo. Ok? Mas voltando aqui. Terminamos de devolver, não. Estamos lá. E aqui, fiz lá. Já entendi o coupé, já entendi o passé. Développé, ok. Vou manter meu quadril alinhado, sem deixar o quadril girar, e vou levar pelo calcanhar o mais alto que eu puder. Ah, mais alto é aqui. Ok. Tocou o chão, fechou. O que eu quero que você imagine? Que tem uma cordinha amarrada aqui, ó, na frente do seu tornozelo, do seu calcanhar, desculpa, bem aqui, ó. Sim, tem uma cordinha aqui, bem nesse ponto aqui, ó. E é essa cordinha que lá do passê ela vai puxando para o teto. Passo pelo atiti e estico. Isso é o développé. Sim? Terceiro erro que acontece no développé. Fazer força em lugar errado. Tô aqui. Ai, meu Deus. Força, força, força. Travo toda essa perna. Faço força com quadríceps, com tudo para a perna subir. A perna não vai subir. Por quê? O meu quadríceps está preso no meu quadril. Esse movimento, ele nasce do quadril. Se eu uso a musculatura do quadril para fazer força, eu travo o movimento. Mari, como é que eu faço força, então? Simples. O lado de base. Estou aqui. Toda vez que a gente trabalha na barra, a gente tem um lado de base, que é o lado que dá sustentação para o outro lado dançar. O grande problema é que muitas vezes a gente leva a nossa atenção para o lado que está dançando. Ai, perna alta. Esse lado aqui, ó, torceu, fica xoxo, né? Fica mole, fica frouxo. Não. Esse lado aqui tem que ser, sabe em casa, coluna de casa? Você vai fazer uma casa, vai colocar um telhado, tu tem que fazer uma coluna, senão não sustenta. Laje não sustenta. Nossas casas, elas têm colunas. Às vezes você até não vê, porque ela está lá no canto, embutida na parede. Mas existe uma coluna com ferro ali dentro. A sua coluna é essa perna de base.
E é nessa perna que você vai fazer força. Onde? No glúteo. Conforme eu puxo o passeio, eu empurro mais o meu bumbum. Sim, pressiono mais o meu bumbum da perna de base. O outro bumbum, ele tá solto. E aí eu consigo subir mais a minha perna. Sim, por quê? Porque eu tô ativando o meu quadril por esse lado aqui. Consigo estabilizar o meu quadril sem colocar tanta força na minha perna para ela ter dinâmica para subir. Ok? Mari, eu quero a minha perna mais alta. Show, bailarina, você pode. Como? Trabalhando paralelo à técnica que eu estou te ensinando aqui, exercícios de alongamento e de fortalecimento. Então, se eu faço alongamento para posterior de perna, eu consigo trazer minha perna cada vez mais alta. Se eu faço fortalecimento para os flexores de quadril, musculatura que puxa minha perna para cima, abdômen, eu consigo ter força para trazer essa perna cada vez mais alta. Só que isso você vai fazer na sua sala de aula? Não. Você vai fazer um trabalho à parte em casa. Ok? Dentro lá do meu treinamento de balé em casa, sim, eu tenho um treinamento que se chama TBD. Treinamento de balé em detalhes, que ele é para ser feito em casa. Você sozinha, com aulas gravadas. Lá dentro, você tem a possibilidade de ter acesso a uma biblioteca. É uma biblioteca de vários vídeos ali. Não são livros, são vídeos para você aprender como ganhar mais condicionamento para o seu corpo. Desde alongamento a fortalecimento. É assim que as minhas alunas conseguem evoluir mais rápido. Ok? Beleza. Daí, vamos lá. Ao lado. Sim? Eu vou respeitar os mesmos fundamentos. Tô lá, preparei, xixi para frente, fecha as costelas, trouxe a meia ponta, cupê. É o mesmo cupê. É o mesmo passeio. E agora, quem vai subir é a ponta do pé? Não, é o calcanhar. Tem uma cordinha, passo pelo atiti, e essa cordinha vai puxando a minha perna lá para cima. Faço força com a coxa? Não, faço força com o glúteo. Cheguei lá em cima, toquei o chão, fechei atrás. Agora tem um detalhe que muda. Quando essa perna está atrás e ela vai fazer o cupê, ela não vai grudar lá na frente, né? Eu vou trazer a meia ponta aqui. Como que é esse cupê atrás? Tô lá, daqui eu tiro a meia ponta, o que encosta na perna é o calcanhar. E os dedos ficam fora. Mari, então é o contrário do que era na frente. Depende. Olha para o meu pé. Fica olhando para o meu pé. Ó, aqui é atrás. Certo, jeito certo atrás. Vê se meu pé vai mudar. Meu pé mexeu alguma coisa? Ele ficou fazendo assim, ó. Tô atrás, tô na frente. Por quê? Porque o seu pé esticado é assim, empurrando o calcanhar para frente. Se a perna vai vir na frente, é o dedinho que encosta. Se o calcanhar está empurrando para frente. Se a perna vai atrás, é o calcanhar que encosta. Se o calcanhar está empurrando para frente. Então, é a mesma coisa. Sim, mas atrás, eu vou ter essa diferença de encostar o calcanhar, porque a perna está atrás. Daqui, eu vou começar a subir o passeio. Existe um passeio que se chama o jarré, é quando a gente coloca ele assim, ó, tá? Eu aqui, dentro do TBD, a gente não usa o jarré. Por quê? Porque ele facilita um desequilíbrio de alinhamento da crista ilíaca. E eu posso cair da minha pirueta, do meu balance. Então, eu não ensino o jarré para as minhas alunas. Como que a gente faz? Tô aqui. Daqui, estiquei. Subi. Tô subindo, ó. Eu vou passar essa perna, esse pé, para lateral ou para frente. Sim? Lateral. Daqui da lateral é que vai sair o développé. Agora, quem que vai puxar meu développé? É o calcanhar? Não. Calcanhar tá empurrando para frente. Quem puxa é o dedinho do pé. Dedinho do pé pro teto, dedinho do pé pro teto, dedinho do pé pro teto. Ali eu consigo executar o développé, nascendo do coupé, passando pelo passé, percebendo o meu corpo para que eu consiga desenvolver pernas altas. Faz sentido, amores? Faz sentido estudar balé assim? Quando você estuda balé assim,
você tem um ponto de virada na sua jornada. É a hora que a sua professora, seu professor que está lá na escola presencial, começa a olhar para você e fala: nossa, tá melhorando, hein? Agora sim, bailarina, tá melhor. Faz a menor ideia do que é que você tá fazendo. Mas vai te elogiar. Por quê? Porque você está executando os movimentos com consciência. E quanto mais consciência você tiver, mais segura você vai ficando na execução. Mais confiança você vai desenvolvendo naquilo que você está fazendo. Você não fica mais em dúvida. Será que tá certo? Será que tá errado? Nem para o espelho você precisa olhar mais. E você que está começando balé agora, do zero, cara, quando você aprende assim, estudando de verdade e não correndo atrás, como acontece sim nas escolas presenciais, porque o mecanismo de funcionamento é esse. Não tem como uma sala com 10 bailarinas, uma já faz balé não sei quanto tempo, outra acabou de entrar, outra já era bailarina, tá voltando agora, cada uma tá no nível. Quando a gente começa balé depois de adulta. Não tem como o professor parar para ficar explicando isso. Eu fiquei meia hora aqui para falar de developer. Sim. Então, quando eu paro para estudar balé com detalhes, aplicando a minha percepção corporal em cada um dos movimentos, a minha evolução é mais rápida. E Mari, eu vou evoluir, mas eu quero evoluir na pirueta. A sua pirueta, você tem lá vários passos que são trabalhados na barra, inclusive o passé. Se você aprende a fazer o passé aqui na barra com essa consciência, você deixa o seu passé automático. Para na hora que você vai fazer a sua pirueta, ele simplesmente suba e saia. Quantas bailarinas caem da pirueta porque não abre o joelho no passé? Aí o joelho fica fechado, a bailarina cai do giro. Por quê? Porque o passé dela na barra tá errado. Pode até ser que chega lá e fala, não, imagina, eu sei que tem que puxar o joelho, eu puxo lá e aí eu puxo o joelho. Gente, isso aqui não é certo. É certo eu fazer isso aqui, ó. Passé e. É certo? Não, a árvore tá torta. Eu tenho que trazer a minha árvore, meu passé, lá de baixo. O joelho já tá puxado, já tá puxado. Quando eu trabalho com essa consciência e vou fazer uma pirueta, o joelho já está puxado. E eu não preciso ficar treinando pirueta mais. E aí, curtiu? Ó, essa foi apenas uma das lives de preparação para a Semana de Balé para Mulheres Adultas. Então, caso você ainda não tenha feito a sua inscrição para participar gratuitamente da Semana de Balé para Mulheres Adultas, bora fazer agora, né? Se você está vendo esse vídeo no YouTube ou no Facebook, o link vai estar aqui embaixo. Se você está vendo aqui no Instagram, o link vai estar na bio. Bora lá, te espero na Semana de Balé para Mulheres Adultas.